Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. A passagem que vamos meditar aqui nesse local que Deus preparou para nós, né? Um local lindo, como podem ver. É a passagem de Eclesiastes 11, né? Uma passagem que a epígrafe nos diz assim: façamos o que é bom no tempo oportuno. Interessante essa passagem, né? Vamos meditar só sobre os dois versículos primeiro, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda a terra com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Essa passagem ela é bem interessante nos dias de hoje, né? Porque se veja, em tantas coisas temos passado, guerras, perseguições, enfim, muitas coisas têm acontecido, mas são simplesmente, como a Escritura Sagrada nos diz, o próprio Jesus alertou, princípio de dores. Quer dizer para você que não sabemos o momento, o dia exato da volta de Jesus. Mas o que temos que ter em mente é que temos que estar preparado para este dia. A pergunta que eu faço: você está preparado para esse dia? É essa a pergunta, porque muitas vezes as pessoas se preocupam, né? Eu conheço muitas pessoas que citam as passagens dizendo isso a Bíblia diz, isso a Bíblia nos alertou, né? Mas a pergunta que não quer se calar: está preparado para esse dia, para a volta de Jesus? É uma pergunta simples, direta, né, ao qual muitos têm que se fazer. Essa preocupação que as pessoas muitas vezes não têm. Essa passagem de Eclesiastes aqui, meditando rapidamente com os irmãos esta tarde, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Lança o teu pão sobre as águas. Num contexto histórico, naquele tempo, alimentos viajavam em embarcações, levavam muitos e muitos dias para chegarem ao seu local de destino. Hoje, né, é muito mais rápido, né, para que os alimentos cheguem à nossa mesa, né. Mas naquele tempo, né, não havendo estradas e nem aviões, era somente embarcações e não eram rápidas, né? Hoje existem embarcações até muito rápidas. Então, quando lança o teu pão sobre as águas, pão significa o alimento, né, aquilo que todo ser humano precisa, ou seja, pão. Posses também significa você ter alguma coisa e repartir aquele que precisa. Então, quando diz lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias a acharás, significa lançar, ajudar, sem ter pressa no retorno. Porque depois de muitos dias acharás, ou seja, ele dá uma ordem, lança o teu pão. Aí a resposta vem, o resultado, porque depois de muitos dias acharás. Quer dizer, para você que está me ouvindo, que não é de imediato algumas vezes, né? Às vezes você tem ajudado, tem feito, tem lançado o teu pão e ainda não recebeu a resposta. A Escritura Sagrada nos diz aqui, usando, né, o texto, depois de muitos dias a acharás. Provavelmente, com certeza, né, se ela não chegou, está chegando no teu lar, na tua vida, quem sabe cura, um milagre, um bem material, espiritual, quem sabe? Deus já está agindo ao teu favor. Por que não dizer que já agiu, né? Através do seu Filho amado Jesus Cristo, nos dando a salvação. Né? Essa é a garantia maior. Salvação. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes
que mal haverá sobre a terra. Perceberam? Esse alerta para você fazer o bem, ajudar o próximo, ajudar o que precisa. É isso que a palavra quer dizer. Mesmo que o retorno demore a vir. Demore muitos dias, como diz o texto, o versículo, né? Mas virá. Porque quando você faz algo, aquele que precisa, né, você empresta a Deus. A palavra nos diz, né? Quando você faz isso, ajuda o pobre, você empresta a Deus. E olha para quem você está emprestando. E bom seria que não exigisse o seu empréstimo. Que bom seria se dessemos, né, aquele que precisa. Percebem que os outros versículos diz assim, ó, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens, né, nunca, nunca cegará. Versículo 4. E o versículo 5. Assim, né, como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras que do Deus que faz todas as coisas. Percebe? Então você não sabe as obras de como Deus faz, como ele tem agido. Você não sabe. Você não sabe as obras do teu vizinho ao lado. Você não sabe as obras do seu cônjuge, né? Vamos chegar mais próximo ainda. Quem sabe o seu cônjuge tem orado, o seu companheiro de vida tem pedido coisas que só ele, Deus, que sabe um bem para você, para ele, um familiar, um parente, um amigo, um vizinho, mas Deus sabe. Assim como você também, quem sabe tem orado, pedido, só você e Deus. E ele sabe. Como o texto diz, quem olha para as nuvens, quem olha para o tempo, será que vai dar? Será que tem jeito? Nunca fará. Dúvidas que muitas vezes se levantam no meio do povo. Amém? Que Deus possa falar mais no teu coração, em tua vida, como o texto começou no vídeo, dizendo, né, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias a acharás. Faz a tua obra. Não somos salvos. Não somos salvos por fazer uma boa obra, ajudar o necessitado, fazer o bem. Não somos salvos por isso. Nós somos salvos porque temos Jesus. Aquele que tem Jesus e é salvo, ele faz boas obras. Perceberam? Aquele que é salvo e tem Jesus, ele faz boas obras. Por que eu estou dizendo isso? Que há muitas pessoas que fazem sim boas obras, mas não tem Jesus. Algumas pessoas, mas então por que eles fazem boas obras? Porque eles acham que são salvos pelas obras. Então você que está me ouvindo, que tem Jesus e faz boas obras, isso é uma consequência porque você é salvo. E o principal, sendo salvo, você quer que muitos venham a ser alcançados da maneira que você mesmo foi, por Cristo Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, aqui estamos nesse local o qual o Senhor preparou, esse local bonito, lindo, na natureza, a qual o Senhor tem falado com muitas vidas através desse vídeo. Que possamos, ó Deus, em tempo oportuno, no teu poder, na tua graça, na sabedoria que o Senhor tem nos dado, fazer o bem, ajudar aquele que precisa, com palavras, bem materialmente, com alimentos, sabendo que somos salvos, indiferente disso, mas porque somos salvos, fazemos boas obras, que o Senhor nos transforma. Alcança essa vida, esse lar,
Essa pessoa que está pensando em desistir, ó Senhor, está pensando que não tem mais jeito, está pensando que não adianta lançar o seu pão. Como a sua palavra nos diz, de muitos dias, depois de muitos anos, por assim dizer. Às vezes, quem sabe o momento é agora, Senhor. Quem sabe 10, 15, 20 anos espera. Quem sabe é hoje. Eu creio que essa pessoa que está me ouvindo está recebendo um milagre, a bênção, aquilo que ela tanto procura, aquilo que ela tanto tem pedido, Senhor. Eu creio que o Senhor está visitando essa vida, esse lar. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus.